Quando a gente ouve falar em músculos abdominais, a imagem é quase automática, né? O famoso tanquinho, o tal do six-pack. É, vem na hora. Mas a verdade é que essa imagem é só a capa de um livro, assim, incrivelmente complexo. A nossa ideia aqui hoje é mergulhar a fundo no material que a gente recebeu e desvendar a arquitetura real da parede do abdômen, camada por camada. Exatamente. O objetivo é ir muito além da estética. É entender como esses músculos se organizam, sabe? Como eles se conectam e, o mais importante, por que eles são arranjados dessa forma. Vamos explorar como essa estrutura não só permite o movimento, mas também sustenta nossos órgãos e participa de funções vitais. É uma verdadeira obra de engenharia biológica que a gente carrega todo dia sem nem pensar nela. Boa. Então vamos começar a descascar essa cebola. Abaixo da pele e da camada de gordura, o que a gente encontra primeiro? Bom, a gente encontra a primeira camada de músculos. E antes de entrar nos nomes, por que essa estrutura em camadas? Qual é a vantagem de ter vários músculos diferentes em vez de um só, grande e forte? Ótima pergunta para começar. A vantagem é a versatilidade e a força multidirecional. Se tivéssemos um músculo só, a gente seria forte em um único tipo de movimento, tipo dobrar para frente. Certo, só um eixo. Isso. Com camadas de músculos cujas fibras correm em direções diferentes, ganhamos força para torcer, inclinar, para estabilizar o tronco em todos os eixos. É como um tecido com trama cruzada, sabe? Muito mais resistente e funcional. Faz todo sentido. É a diferença entre uma tábua de madeira e uma placa de compensado, que tem as lâminas cruzados. Isso, analogia perfeita. E a primeira camada desse nosso compensado é o músculo oblíquo externo. Ele é o mais superficial de todos. Ok. Para ter uma ideia da direção das fibras dele, é só pensar no gesto de colocar as mãos nos bolsos da calça. Elas correm para baixo e para o meio do corpo. Ah, mãos no bolso, essa é fácil de lembrar. E a camada seguinte, a do meio? Logo abaixo, a gente tem o músculo oblíquo interno. E aqui a engenharia já se revela, porque as fibras dele correm na direção oposta. Oposto como? Para cima e para o meio. Se as do externo formam um V, as do interno formam um A, como se fosse um telhado de uma casa. Esse padrão cruzado é o que dá uma força, assim, tremenda à parede abdominal. Entendi. Uma camada anula a fraqueza da outra. E a mais profunda de todas? A mais profunda é o músculo transverso do abdômen. O nome já entrega, né? Transverso, claro. Motor de movimento, como dobrar ou torcer o corpo. A função principal dele é compressão. Ele aperta e sustenta as vísceras. É o nosso espartilho natural. Certo. Então temos esse trio lateral que funciona como um sistema de contenção e rotação. Mas e o músculo mais famoso, o reto abdominal, o do tanquinho? Onde ele se encaixa nesse quebra-cabeça? Ah, o músculo reto abdominal é a estrela do show, mas ele joga em outra posição. Ele não faz parte dessas camadas laterais. Ele é um caso à parte, então. Totalmente. É um par de músculos longos e verticais que ficam bem na frente, de cada lado da linha média, indo da bacia até as costelas. A função principal dele é a flexão do tronco, o movimento clássico de um abdominal. E os gominhos? O que são eles exatamente? Não é como se fossem 6 músculos separados, certo? Não, de forma alguma. O músculo é um só, contínuo. Os gominhos são criados por intersecções tendinhas, que são umas faixas de tecido fibroso que cruzam o músculo e o grudam na parede da frente de uma espécie de bainha que o envolve. Ah... É isso que dá a aparência segmentada em pessoas com pouca gordura corporal. Ok, acho que o cenário está montado. 3 músculos planos de cada lado e o reto abdominal na frente. Mas você mencionou uma bainha, e eu sinto que é aí que a história fica mais interessante. É aí que a engenharia se torna realmente primorosa. Os tendões desses 3 músculos laterais, eles não se prendem simplesmente a um osso. Eles se achatam e se transformam em lâminas largas e resistentes, que a gente chama de aponeuroses. Aponeuroses. Certo. E são essas aponeuroses que se encontram no meio do corpo e se entrelaçam para formar um estojo para o músculo reto abdominal. É a chamada bainha do reto. Um estojo feito de tendões. E eu imagino que esse estojo seja igual de cima a baixo. Uma proteção uniforme. Pois é.
Essa seria a suposição lógica. Mas não é o que acontece. Na verdade, essa bainha tem um segredo de engenharia que muda completamente a sua configuração dependendo da altura em que a gente olha. Como assim muda? Vamos lá. Acima da região do umbigo, a estrutura é um sanduíche perfeito. A aponeurose do oblíquo externo, o mais superficial, passa toda pela frente do reto. Ok, A do transverso, que é o mais profundo, passa toda por trás. certo. E a do oblíquo interno, que está no meio. Ela se divide em duas. Pensa nela como uma fatia de pão que se parte ao meio. Uma metade vai para frente e a outra vai para trás. Então, na parte de cima, o reto abdominal fica totalmente encapsulado. Tem uma camada e meia de aponeurose na frente e uma camada e meia atrás. É um sanduíche bem equilibrado. Exatamente. Um sanduíche robusto. Agora, abaixo da região do umbigo, a história é outra. A configuração muda drasticamente. E como fica? Nessa parte inferior, as aponeuroses de todos os 3 músculos planos externo, interno e transverso passam inteiramente pela frente do músculo reto. Espera um pouco. Então quer dizer que, na parte de baixo, a proteção de trás do tanquinho feita por esses tendões fortes simplesmente acaba, some. É isso. Isso soa quase como um erro de projeto. Por que isso aconteceria? É uma reação totalmente compreensível. E sim, a parede posterior da bainha, feita de aponeuroses, efetivamente acaba. Atrás do músculo sobram apenas umas membranas mais finas, como a fáscia transversal. Nossa, a razão para isso é complexa, provavelmente ligada à necessidade de mais mobilidade na parte inferior do tronco e à formação de outras estruturas. Mas a consequência é clara. A parte de trás da parede abdominal inferior é estruturalmente mais fraca. Essa mudança de estrutura parece muito abrupta. Existe algum marco anatômico, algo que um cirurgião usaria para identificar esse ponto exato de transição? Sim, e é um marco muito claro. Chama-se linha arqueada. Se a gente olhasse a parede abdominal por dentro, veríamos uma linha com uma curva suave, que é exatamente onde as aponeuroses do oblíquo interno e do transverso param de passar por trás do músculo reto e se juntam às outras na frente. Entendi. Acima dessa linha, temos o sanduíche. Abaixo dela, toda a força está na parede da frente. É uma loucura pensar em todos esses detalhes. Camadas, aponeurose se dividindo, vasos e nervos correndo no meio. Visualizar isso tudo deve ser o grande desafio para quem estuda o corpo humano. Com certeza. E ter as ferramentas certas para criar esse mapa mental é fundamental. Falando nisso, para quem está nessa jornada de aprendizado, ter acesso a material de qualidade faz toda a diferença. Sem dúvida. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Excelente. E voltando ao nosso mapa, já que você mencionou nervos e vasos, como toda essa estrutura é energizada? Onde ficam a fiação e o encanamento? O que é fascinante aqui é que o corpo, de novo, cria um caminho protegido. Os nervos que vêm da região torácica e os principais vasos sanguíneos não correm superficialmente nem muito fundo. Eles ficam onde, então? Eles viajam exatamente no espaço entre a segunda e a terceira camada de músculos, ou seja, entre o oblíquo interno e o transverso. Ficam no recheio desse sanduíche muscular, o que os protege. Para um cirurgião, saber disso é crucial para evitar danos durante um procedimento. E a irrigação sanguínea do músculo reto, que está mais na frente? O suprimento de sangue para o reto abdominal é um exemplo belíssimo de redundância, de um sistema de segurança. Existem 2 artérias principais que nutrem esse músculo, e elas correm por trás dele, dentro da bainha. 2? Isso. A artéria epigástrica superior desce da região do tórax e a artéria epigástrica inferior sobe da região da pelve. E elas se encontram no meio? Isso. Elas se encontram e formam uma conexão, uma anastomose, geralmente na altura do umbigo. É um sistema de backup genial. Se o fluxo de sangue for bloqueado em uma ponta, a outra artéria garante que o músculo continue recebendo oxigênio e nutrientes. Nossa! É a prova de que o corpo está sempre se preparando para possíveis falhas. Ok, montamos o quebra-cabeça anatômico.
Vimos as camadas, a bainha engenhosa, a fiação e o encanamento. Mas na prática, no dia a dia, como tudo isso funciona junto? Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos que cada detalhe tem um propósito. Para o movimento, o reto abdominal cuida da flexão, como a gente já falou. Certo. Mas a rotação e a inclinação lateral são o trabalho de equipe dos oblíquos. Aquele arranjo cruzado de fibras é perfeito para movimentos de torção. Quando você gira o tronco para pegar algo, está usando o oblíquo externo de um lado e o interno do outro, trabalhando em sinergia. Mas a função vai além de nos mover, certo? Essa ideia do espartilho natural parece ser a chave aqui. Muito além, essa é talvez a função mais vital e menos lembrada: sustentação e controle da pressão. Quando todos esses músculos se contraem ao mesmo tempo, eles diminuem o volume da cavidade abdominal e, consequentemente, aumentam a pressão lá dentro. Então, quando a gente vê um levantador de peso usando aquele cinto super apertado, ele está, na verdade, tentando potencializar esse espartilho natural que você descreveu, criando uma segunda parede artificial. Exatamente. O cinto dá um suporte externo contra o qual os músculos abdominais podem empurrar, o que permite aumentar ainda mais a pressão intraabdominal. E por que isso é importante? Porque essa pressão age como uma almofada de ar interna que estabiliza a coluna por frente. Ela alivia a carga sobre os discos e os músculos das costas, protegendo a coluna de lesões durante um esforço intenso. E faz todo sentido pensar na dor também. É por isso que, depois de uma cirurgia na barriga, uma simples tosse parece que vai desmontar a gente, certo? Porque estamos acionando toda essa musculatura com força total. Perfeito, você sente na pele o poder desse mecanismo. A contração forte e súbita dos músculos abdominais é a força motriz por trás de várias funções fisiológicas. É o aumento da pressão que gera força para tossir, espirrar, vomitar. Nossa! Até para funções mais básicas como evacuar ou durante o trabalho de parto. Sem uma parede abdominal forte e coordenada, todas essas ações vitais seriam extremamente ineficazes. Incrível. Então, para recapitular essa nossa análise, a gente partiu da imagem superficial do tanquinho e descobriu uma arquitetura profunda e inteligente. Vimos as 3 camadas laterais, com fibras cruzadas para dar força em todas as direções, o reto abdominal na frente e a engenharia surpreendente da bainha do reto que muda sua estrutura no meio do caminho. E no fim das contas, entendemos que a função de tudo isso vai muito além de flexionar o corpo, é sobre criar um cilindro de pressão que estabiliza a nossa coluna e possibilita funções corporais essenciais. E isso nos leva a um pensamento final, para amarrar tudo. O mais fascinante é que essa parede muscular tão forte e bem organizada não é uma barreira sólida e impenetrável. Como assim? Na parte inferior, na região da virilha, ela tem uma passagem natural, o canal inguinal. A forma como esses músculos e a aponeurose se rearranjam para criar esse túnel, permitindo a passagem de estruturas importantes sem sacrificar completamente a força da parede, é uma história de compromisso anatômico. Um ponto fraco planejado, digamos. Exato. E é justamente essa complexidade, essa solução de engenharia, que também cria um ponto de fraqueza estrutural e faz dessa região o local mais comum para o surgimento de hérnias. É um lembrete de que na biologia, força e função estão sempre nesse delicado equilíbrio.